Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, Crimes de Trânsito, artigos 302 a 306. Artigo 302. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. 303. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 304. Omissão de socorro em acidente de trânsito. 305. Fuga do local do acidente. E artigo 306. Embriaguez ao volante. Dos crimes de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Homicídio em via pública ou privada. É possível perdão judicial. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Artigo 302. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Sujeito ativo: qualquer pessoa. Sujeito passivo: a coletividade e a vítima do homicídio. Apenas na modalidade culposa. O crime ocorre em qualquer local. Impossibilidade de aplicar o arrependimento posterior, previsto no Código Penal, artigo 16. Consumação com a morte da vítima. Crime comum, material, culposo, comissivo, instantâneo e não admite tentativa por ser crime culposo. Perdão judicial no caso do artigo 302 do CTB. Aplica-se o Código Penal, o que está previsto no artigo 121, parágrafo 5º. Homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Se o homicídio é culposo, pena: detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O perdão judicial é causa de extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade está prevista no artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos crimes em que a lei a admite
e pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Ainda tratando da extinção da punibilidade, artigo 120 do Código Penal. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Absorção dos crimes de perigo no CTB. Crimes de perigo do artigo 306, embriaguez, do artigo 309, direção sem CNH, artigo 311, excesso de velocidade, ficam absorvidos pelos crimes de dano efetivo do artigo 302, homicídio, e artigo 303, lesão corporal. Concurso formal. Agente, com uma única conduta, provocar morte ou lesão em duas ou mais vítimas. Concurso formal no CP, artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Causas de aumento de pena no CTB. Artigo 302, parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestres ou em calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. No caso de não possuir CNH, não incide a circunstância agravante do artigo 298-3 do CTB. Não existe concurso entre o homicídio culposo 302 e o delito do artigo 309 do CTB, dirigir sem habilitação. CNH vencida, não incide a causa de aumento de pena. Deixar de prestar socorro. Artigo 302 do CTB. O artigo provoca culposamente o homicídio e nega socorro. Artigo 304 do CTB. Omissão de socorro. O agente não é o causador da situação de perigo. O agente está envolvido no acidente e não presta socorro à vítima. Morte instantânea da vítima. Não incide a majorante. Vítima socorrida por terceiro. Não incide também a majorante. Qualificadora do artigo 302, parágrafo 3º do CTB. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Lesão corporal culposa. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A gravidade da lesão, leve, grave ou gravíssima, não altera a tipificação do delito. Vai influir na fixação da pena base. Representação no caso de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Está previsto na Lei 9.099 do GCRIM, artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Artigo 303. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Sujeito passivo é a pessoa lesionada. Apenas na modalidade culposa. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. O delito se consuma com a efetiva ofensa à integridade corporal ou à saúde. Crime comum, material, culposo, comissivo, instantâneo, não admite tentativa por ser culposo. Lesão corporal culposa com embriaguez alcoólica, racha e velocidade. Ação penal pública incondicionada. Investigação criminal por inquérito policial. Artigo 291 do CTB. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95, no que couber. CTB, artigo 291, parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia ou manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente e transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via
em 50 km por hora. CTB, artigo 291, parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. O artigo 303, parágrafo 1º, diz que se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal o que está disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, participando de corrida, disputa, competição automobilística, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente e transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. CTB, artigo 303, parágrafo 1º, causa de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Mesmo com esta majorante, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor admite sursis processual, mas deixa de ser infração de menor potencial ofensivo. Qualificadora do artigo 303, parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304 do CTB, omissão de socorro. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. A omissão de socorro ocorre quando o agente se envolve no acidente sem culpa. É um crime omissivo próprio ou puro. A descrição da conduta está no tipo penal. No caso de homicídio mais omissão de socorro, aplica-se o artigo 302, parágrafo 1º, inciso 2º. No caso de lesão corporal culposa mais omissão de socorro, aplica-se o artigo 303, parágrafo 1º. Lesão culposa, necessidade de representação. Se a vítima não representa, afasta o crime de omissão de socorro. Artigo 304, omissão de socorro. Sujeito ativo
é o condutor do veículo envolvido no acidente. Crime próprio. Sujeito passivo é a vítima do acidente. Crime subsidiário. Está expresso no preceito secundário do tipo penal. Se o fato resultar em delito mais grave, homicídio ou lesão corporal, o crime do artigo 304 é afastado. Crime omissivo próprio se consuma com a mera omissão. Crime constitui uma especialidade em relação ao crime do artigo 135 do CP. O crime do artigo 135 do CP é crime comum. O condutor deve estar envolvido no acidente, mas não é o causador do acidente. O crime pode ocorrer em qualquer lugar. Crime próprio, formal, doloso, omissivo próprio, instantâneo, não admite tentativa por ser crime omissivo próprio. Artigo 176, inciso 1º do CTB. Infração administrativa de não providenciar socorro à vítima. Pode ser imposta com a sanção do artigo 304, pois possuem naturezas distintas. Omissão suprida por terceiros ou a vítima morre. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Socorro de terceiro. O agente só responde se não tomou conhecimento do socorro. Morte instantânea. Não tem omissão de socorro. Vítima recusa o socorro. Não há omissão de socorro. E no caso de simples escoriação, não há também omissão de socorro. Outras pessoas não envolvidas no acidente não prestam socorro. Aplicação do artigo 135 do CP. Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Crime do artigo 305. Fuga do local do acidente. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Dispositivo totalmente inaplicável.
privilégio contra a autoincriminação e a causa de aumento de pena nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Artigo 305. Fuga do local do acidente. Sujeito ativo é o condutor do veículo envolvido no acidente. É crime próprio. Sujeito passivo é o Estado. O tipo penal exige um especial fim de agir, fugir da responsabilidade civil ou penal. Se ausente este fim, a conduta é atípica. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. A consumação ocorre com o efetivo afastamento do agente do local. Crime próprio, formal, doloso, comissivo, instantâneo. Admite tentativa. Crime do artigo 306. Embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tentativa. Artigo 306 do CTB. Não é possível tentativa no crime de embriaguez ao volante. Se o agente é impedido de dirigir, o fato é atípico. Artigo 306 do CTB, embriaguez ao volante. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado e a coletividade. O delito pode ocorrer em qualquer lugar. Crime de perigo abstrato. A consumação ocorre com o ato de dirigir. Não é necessário provar a potencialidade lesiva da conduta ou se gerou risco para a segurança viária e das pessoas. Crime comum, formal, doloso, comissivo, instantâneo, de perigo abstrato, não admite tentativa. Artigo 165 do CTB. Infração administrativa de dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa. Podem ser aplicadas as duas sanções, administrativa e penal, pois possuem naturezas distintas. As condutas previstas no caput, artigo 306, serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Verificação da embriaguez. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
Artigo 306 do CTB, parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito, embriaguez ao volante, concurso material e princípio da consunção. Concurso material está no Código Penal, artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito e embriaguez ao volante, quando visto como concurso material. São crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diversos. Não há que cogitar da absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesões corporais culposas decorrente de acidente de trânsito. Princípio da consunção. Princípio da consunção ou princípio da absorção. Um fato mais amplo e mais grave absorve o fato menos amplo e menos grave, que funciona como fase normal de preparação. Os crimes de homicídio e lesão corporal culposa no trânsito absorve o crime de embriaguez. O crime de embriaguez ao volante é antefato impunível do crime de homicídio culposo no trânsito. Mudanças no CTB com a Lei 13.546 de 2017. Artigo 3º da lei. O artigo 302 da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 302, parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Mudança no CTB ainda com a Lei 13.546. Artigo 4º da lei. O artigo 303 do CTB passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, numerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. Artigo 303, parágrafo 2º do CTB. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Crime, pena, G-CRIM e sursis processual. Artigo 302.
praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e multa, ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível G-crime e também não é possível aplicação do sursis processual. Artigo 302, parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou CNH, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Penas: detenção de 3 a 6 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível aplicação do G-crime e também não é possível sursis processual. Artigo 302, parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível aplicação do G-crime e não pode sursis processual. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Pode aplicação do G-crime e pode sursis processual. Artigo 303, parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Penas: detenção de 1 ano a 3 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível G-crime, mas é possível sursis processual. Artigo 303, parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Não é possível G-crime e não é possível sursis processual. Artigo 304. Omissão de socorro. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. É possível G-crime e é possível sursis processual. Artigo 305. Fuga do local do acidente.
Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível GCRIM e é possível sursis processual. Artigo 306. Embriaguez ao volante. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível aplicação do GCRIM, mas é possível sursis processual. Artigo 307. Violação da suspensão ou proibição imposta. Artigo 307, parágrafo único. Omissão de entrega da permissão ou da habilitação. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. É possível o GCRIM e é possível aplicação do sursis processual. Artigo 308. Participação em competição não autorizada. Crime de racha. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Não é possível GCRIM, é possível sursis processual. Parágrafo 1º do artigo 308. Participação em competição não autorizada com lesão corporal. Pena: reclusão de 3 a 6 anos. Não é possível GCRIM, não é possível sursis processual. Parágrafo 2º do artigo 308. Participação em competição não autorizada com morte culposa. Reclusão de 5 a 10 anos a pena. Não pode GCRIM, não pode sursis processual. Artigo 309. Direção de veículo sem permissão ou habilitação. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É possível aplicação do GCRIM e é possível sursis processual. Artigo 310. Entrega de veículo à pessoa não habilitada. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pode GCRIM, também pode sursis processual. Artigo 311. Excesso de velocidade em determinados locais. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pode GCRIM e pode sursis processual. Artigo 312. Fraude no procedimento apuratório. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pode GCRIM e pode sursis processual. Crimes que serão julgados no juízo comum são os crimes dos artigos 302, 302, parágrafo 1º, 302, parágrafo 3º, 303, parágrafo 1º, 303, parágrafo 2º, artigo 306, 308, 308, parágrafo 1º e 308, parágrafo 2º. Crimes que serão julgados no GCRIM. Artigos 303, 304, 305, crime do 307, 309, artigo 310, crime do artigo 311 e 312. Crimes que cabem sursis
processual. Artigo 303. 303, parágrafo 1º. 304, 305, 306, artigo 307, 308, artigo 309, 310, artigo 311 e 312. Lei 9.099 de 95 trata sobre o GCRIM e sobre o sursis processual. Artigo 61. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal.